Então, meus caros, vamos para o próximo botão. À direita aqui de mover, nós temos o botão chamado rotar. Gira, prolonga, copia e serializa entidades selecionadas sobre um eixo. Então, ele tem uma explicação muito parecida com a anterior, né? O anterior falava assim, move, prolonga, copia e serializa. Aqui ele fala gira, prolonga, copia e serializa. Vamos começar, né, com a forma mais simples de utilizar ele, que é a partir da seleção do objeto inteiro, tá? Então, com 3 cliques eu selecionei o objeto inteiro e eu vou escolher o botão de rotação. O que eu quero que você perceba de antemão é que agora, né, o logo, né, a figurinha, o logo lá no cursor é bem grande, né? Ele faz um desenho grande lá de um transferidor. Vocês lembram, né, de um transferidor que a gente usava na escola, lá nas aulas de desenho? Então, para marcar os ângulos, então ele é representado por esse transferidor. E aqui, olha, para mim, o transferidor tá aparecendo em azul. Ele aparece em azul sempre que eu passar com o meu mouse perto aqui do chão, tá? Por enquanto, é assim que eu quero que vocês mantenham ele. Passando o mouse perto do chão, para que esse transferidor fique azul. Vou mostrar aqui o que acontece se eu passar ele perto de uma outra face do objeto. Ó, ele muda de cor, vermelho, ele muda de cor, ficou verde, tá? O que significa isso? Por que ele muda de cor? Ó, se eu passar aqui em cima, ele volta a ficar azul. Aqui ele ficou vermelho, aqui ele ficou verde, e se eu passar no chão, ele fica azul. Vamos lá. Quando eu movi, né, quando eu usei esse botão anterior, mover, eu estava executando, na verdade, que tipo de movimento? Tanto um quanto o outro, tanto esse botão mover quanto rotar, ambos estão falando de movimentos. Só que o mover, eu estava falando especificamente, eu estava executando especificamente translação, enquanto que o rotar vai fazer rotação, tá? Então, se na translação eu tinha três direções, através das quais eu podia empurrar, né, deslizar o meu objeto, na rotação eu tenho 3 eixos em torno dos quais eu posso girar o meu objeto. Então, a primeira observação é essa. Rotação é um movimento que eu faço, né, em torno de um eixo. Então, por isso que ele também, o meu cursor muda de cor. Então, quando eu estou com o cursor azul, significa que eu vou girar, rotacionar o meu objeto em torno de um eixo que é paralelo ao eixo azul. E por que quando eu encosto no chão ele fica azul? Porque o plano horizontal que está ali no chão, ele é um plano que tem como normal um vetor paralelo ao eixo azul. O mesmo aconteceria se eu passasse o mouse aqui nessa face, olha, na face de topo, na face superior desse bloco. Mas não nessa face, porque essa face aqui, olha, ela não tem uma normal que é paralela ao eixo azul. Essa face aqui, ó, lateral do meu bloco, ela tem um vetor, né? Se eu fosse apontar para ela um vetor normal, perpendicular a essa face, esse vetor seria o quê? Ele seria paralelo ao eixo vermelho. Enquanto que essa face aqui, ó, essa outra face, também lateral, mas ela aponta para uma outra direção. Se eu encostasse aqui, se eu apontasse
um vetor perpendicular a essa segunda face aqui, ele seria o quê? Paralelo ao eixo verde. Então, cada face tem uma normal. Cada face tem uma normal, tá? Inclusive aqui, ó, essa face que é curva, ela tem várias normais, ó. Conforme eu mudo aqui, ó, conforme eu deslizo sobre a face, as normais vão mudando. E por que cor que o transferidor ficou nessa face que é curva? Ele fica preto, designando que as normais, né, são várias normais, porque agora é curva, eu tenho infinitas normais aqui a essa face curva. O que eu estou designando agora é que nenhuma dessas normais é paralela aos eixos referenciais, aos eixos coordenados vermelho, verde ou azul. Então, o meu transferidor fica preto, designando uma direção qualquer, tá? Então, repetindo, olha, quando eu passo por uma face de topo, ele fica azul, porque essa face tem uma normal que é paralela ao eixo azul, vermelho, porque essa face tem uma normal paralela ao eixo vermelho, e finalmente verde, porque essa face tem uma normal paralela ao eixo verde, tá? E o chão? O chão tem uma normal azul, e aí o meu transferidor fica azul. Então, se o meu transferidor estiver azul, significa que eu vou girar o meu corpo em torno de um eixo vertical. Vou fazer um giro no plano horizontal, tá? Melhor do que falar é mostrar. Então, o que eu vou fazer? Com o primeiro clique, eu vou designar o centro da rotação, olha. Então, onde que eu vou clicar? Olha, num ponto em que designa o centro da rotação. Quer dizer, se eu clicar aqui, ó, nesse ponto, significa que eu vou girar o meu objeto em relação a esse ponto aqui, ó, em torno de um eixo vertical, passando por esse ponto, tá? Então, olha, quando eu arrasto o mouse, é como se ele estivesse fazendo o quê? Desenhando para mim um braço de rotação, como se fosse uma alavanca. Com mais um clique, eu encerro essa alavanca, tá? E começo a empurrar o meu objeto, olha lá. E aí, por isso que tem o transferidor, porque eu consigo enxergar o ângulo de rotação com aquele transferidor, né? Olha lá, tô ganhando um ângulo. E você pode até observar que, ó, eu fiz 90 graus. Você pode observar que aqui nesse canto, olha, ele vai também designando para mim, numericamente, o valor desse ângulo. Mais para frente, eu já falei para vocês, mais para frente a gente vai aprender a fazer isso tudo com precisão. Por enquanto, eu só quero que você aprenda os movimentos, as operações, tá? Mas eu preciso, eu gostaria de ter certeza que você percebeu o que aconteceu aqui, ó. No primeiro clique, eu designei o centro da rotação, empurrei o mouse para criar uma alavanca, né? E né, no segundo clique eu encerro essa alavanca, começo a empurrar o mouse até chegar no ângulo, né? No ângulo desejado, e aí eu vou encerrar onde? No terceiro clique. Quando eu fizer o terceiro clique aqui, eu encerro a minha rotação, tá? E aí ele mudou de posição totalmente, né? Mudou de posição totalmente, porque agora eu rotacionei ele. Eu vou dar o Ctrl Z, voltar. Ele estava lá e vou fazer agora, olha, de novo, continuo com a seleção aqui, o meu objeto todo selecionado, quer dizer, eu vou fazer um movimento de corpo rígido. No vídeo anterior eu podia ter utilizado também essa nomenclatura, não utilizei, mas agora eu estou dizendo movimento de corpo rígido, quando o corpo inteiro, né, todas as partes, todos os vértices, todas as entidades daquele corpo se movimentam da mesma forma. Então, eu estou fazendo né, como se elas seguissem um mestre.
E aí eu estou fazendo um movimento de corpo rígido, é como se o corpo inteiro ele não se deformasse, ele todo se movimentasse de uma única forma. E agora, ó, vou escolher um outro ponto. Antes foi mais ou menos por aqui, né? O centro da minha rotação. Agora eu vou escolher um outro ponto. Olha, só para brincar aqui, vou escolher a origem. A origem. Cliquei aqui em cima da origem, ó. Tá? Gera uma alavanca. A alavanca ela serve para eu medir o ângulo, tá? Então, normalmente a gente toma um eixo de referência como sendo o nosso 0 graus e começa a empurrar essa alavanca até encontrar o ângulo desejado, né? 30, 40, vai olhando ali ou no olho nu aqui mesmo, né? A gente está fazendo livremente e vai girando, tá? Então, rotação, eu preciso do eixo de rotação, do centro de rotação e do ângulo desejado. É como se fossem 3 argumentos, tá? 3 parâmetros que eu preciso informar para ele. O eixo, o centro e o ângulo, tá? Mais um Ctrl Z aqui. O que a gente fez? A gente girou o corpo em torno de eixos verticais. O tempo inteiro eu estou fazendo aqui, ó. Vou fazer mais uma terceira vez aqui, ó. Escolhendo um outro centro de rotação, mas o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro o meu objeto está sendo girado no plano horizontal. No plano horizontal, ou seja, em torno de eixos que são paralelos ao eixo azul, tá? Então, fiz 3 exemplos aqui, mas todos eles girando o meu corpo no plano horizontal, em torno de eixos verticais, tá? Fiz 3 exemplos aqui, todos com o meu transferidor na cor azul, mas eu posso mudar a cor dele. E aí, para mudar a cor dele, eu quero ensinar um truquezinho aqui, um truquezinho bom para principiantes, tá? Para principiantes, que é o seguinte: você vai desenhar um cubo fora do seu objeto, tá? Vai desenhar aqui um bloquinho auxiliar. Isso é um truquezinho para principiante. Por quê? O movimento de rotação, olha só, eu precisei dar 3 argumentos, não foi? Eixo, centro, ângulo, é informação demais para quem está começando. Então, essa questão das cores pode confundir um pouco e você pode ficar com dificuldade de manejo do mouse, tá? Então, por enquanto, eu vou ensinar um truquezinho. Depois, à medida que você for ficando mais experiente, você não vai precisar desse truque o tempo inteiro. Mas para início de conversa, você vai criar um bloquinho aqui, tá? Esse bloquinho tem uma única, ficou um blocão, né? Peraí, não precisa ser tão grandão nem tão longe. Vou fazer de novo aqui. Fazer ele mais perto aqui, tá? Não precisa nem ser tão grandão nem tão longe. Por enquanto, esse bloquinho ele tem uma única finalidade: auxiliar com as direções da rotação, com os eixos de rotação, tá? Então, de novo, seleciona o seu bloco, tá todo selecionado, tá? Para um movimento de corpo rígido. E aí a gente vai escolher o botão rotacionar, rotar. Só que agora eu não quero mais girar ele no plano horizontal, não quero mais girar ele, né, esse movimento que a gente fez no plano, ou seja, em torno de um eixo azul. Agora eu vou girar ele no espaço, em torno de um eixo paralelo ao eixo vermelho. Então, o que eu faço? Para que eu fiz esse bloquinho aqui? Ó, simplesmente para passar o mouse aqui numa face que tenha a normal vermelha, tá? E aí, se eu passar aqui, mas eu sair com o mouse dessa posição, ele troca de cor de novo, olha, né? Ele fica trocando de cor. O que eu faço? Eu passo na face vermelha e mantenho o Shift pressionado, quer dizer, agora ele não muda mais de cor, tá vendo? Agora ele não muda mais de cor. Então, eu tenho certeza que durante o resto do procedimento, ele vai
continuar na direção, né, em torno de um eixo que é normal, que é paralelo ao eixo vermelho. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso escolher o centro de rotação, tá? Por exemplo, a origem. Espera aí que não ficou legal não, espera aí. Deixa eu fazer aqui primeiro. Tá. Então, olha, eu pensando melhor, por enquanto a gente vai fazer o seguinte, vai usar esse bloquinho auxiliar não só nesse primeiro momento, depois eu vou ensinando total controle para vocês, mas como foi difícil até para mim, nesse primeiro momento eu vou fazer o seguinte, a gente vai usar esse bloquinho auxiliar não só para ter a cor do transferidor, que era um movimento de rotação em torno de um eixo paralelo ao eixo vermelho, como também do centro de rotação, tá? Então ele vai ficar vermelho e eu vou clicar aqui, ó, essa extremidade é o centro de rotação. Cliquei, vou empurrar para ter um braço de alavanca para medir o ângulo, tá? Aqui é como se fosse a minha referência 0 graus e vou empurrar para ir girando, olha, tá? Girando, 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 que é como se fosse, ó. Deixa eu trazer um pouquinho para cá. A 90 graus, 180 graus e fazendo o giro completo aqui. Tá? Então, dessa forma fica mais fácil de vocês enxergarem. Eu usei aquele bloquinho lá, não só para fixar a cor do transferidor e, portanto, o eixo de rotação, como também o centro. E eu vou querer que você treine isso aí, tá? Vou cancelar, porque eu posso fazer o contrário, ó. Vou usar ele para escolher o transferidor na cor verde, tá? Vou clicar aqui no próprio bloquinho, num ponto qualquer aqui do bloquinho, só para ter um centro de rotação. Vou empurrar um braço para ter a minha referência do ângulo 0 graus. E aí eu começo a empurrar de novo. Agora eu tenho um outro giro no espaço, tá? Mas na outra direção. Na outra direção. Tá? Espero, gente. Às vezes eu perco um pouco aqui, como eu estou sozinha, estou gravando a aula, não estou interagindo com vocês, mas eu fico, né, sem ter certeza que vocês estão percebendo tudo que eu estou querendo mostrar. Ó, os 3 giros diferentes. Ó. Vou repetir aqui, ó. Azul, tá? Azul. Vou girar sempre em torno daquele bloquinho ali. Na direção, ou seja, em torno de um eixo paralelo ao eixo azul. Vermelho. Olha a diferença. Tá? Tá sendo girado em torno daquele bloquinho. Vou até orbitar aqui de frente para vocês enxergarem melhor, olha. Tá? Ele girando em torno daquele bloquinho. E para finalizar, em torno do bloquinho de novo, mas na direção verde. Olha, vou até orbitar agora na outra direção aqui, de frente assim, ó, para vocês verem a outra rotação. Ok? E aí, lembra que ele também é versátil, porque ele gira, prolonga, vou deixar o prolonga para daqui a pouco. Mas ele também copia e serializa. Serializa. Nunca tinha falado isso em português. Serializa. Mas vamos lá, copia. Como é que a gente cria cópias? Apertando o botão Control, tá? Quando eu apertar o Control, você vai ver que perto lá do meu cursor vai aparecer o símbolo do mais. Olha o que eu estou fazendo.
o meu original, ó, meu objeto original permanece ali. Quem que está girando? A cópia. Então imagina, vou girar aqui, ó, um determinado ângulo aqui, ó, 30 graus, tá? 30 graus, girei ele, puf, girei a cópia dele. E se na sequência, quando eu encerrei a rotação, eu não tiver feito mais nada, não tiver clicado em mais nada, via teclado, eu escrever assim, por exemplo, ó, 3x, 3 vezes, ele cria as cópias em série, tá? Isso que significa o serializa. Flávia, e a deformação, né? Copiar é legal, mover é legal, né? Transladar, agora aprendi a rotação, mas lá com a translação, com o botão mover, você mostrou que se eu mover, se ao invés de eu selecionar ele todo, eu selecionar só um pedaço dele, será que aqui eu também encontro efeitos semelhantes? Também. Então, ó, vou mostrar a mesma coisa. Ao invés de eu selecionar ele todo, imaginem vocês que eu estou selecionando somente uma face, tá? Selecionei somente uma face e vou vou tentar rotacionar essa face, tá? O que vai acontecer, ó? O efeito de rotação daquela face deforma, prolonga ou modifica o meu modelo, tá? Isso é bom quando é proposital, é ruim quando é acidental. O importante é você conhecer a capacidade da ferramenta e usar ela com controle e domínio, tá? Então eu fiz isso em cima de uma face. Fiz agora em cima de um vértice. Fiz aqui em cima de uma aresta, tá? São operações, agora eu vou falar sério com vocês, devera complicadas, né? Você tentar modificar um objeto por meio de rotação. Vai precisar de muito mais consciência daquilo que você está fazendo. É bem complicado. Eu nem vou passar um exercício agora, porque você tem que ser muito objetivo naquilo que você quer fazer, tá? Eu acho deveras complicado você tentar modificar um objeto através da função de rotação. Mas eu queria mostrar para vocês que tem essa possibilidade, tá? Tem essa possibilidade. Pode ser útil em algum momento, mas eu diria que é, para início de conversa, complicado. Então, por enquanto, a gente vai usar a rotação mesmo para a finalidade de mover, girar o objeto. E vocês vão treinar bastante a rotação. Aí, no início, vocês vão usar esse bloquinho aqui para ajudar vocês com as direções, tá? Então fica claro que no início você vai utilizar esse bloquinho auxiliar para ir mudando de cor o transferidor, que eu quero que você treine as 3 rotações diferentes, tá? Em torno de um eixo azul, em torno de um eixo vermelho, em torno de um eixo verde. Tá? Aqui o que eu fiz foi mudar o centro da rotação. Eu tirei o centro da rotação lá do bloquinho e trouxe para um outro ponto qualquer. Mas a outra forma... Então, assim, deixa eu recapitular. Eu quero que... O primeiro exercício eu vou querer que você use o bloquinho para mudar as cores. E eu quero que você use o bloquinho também como centro de rotação, tá?
como centro de rotação. É mais simples assim. Num segundo momento, depois que você treinar bastante isso, treinar essas 3 rotações em torno desse bloquinho aqui, auxiliar, aí eu vou te mostrar um jeito de você indicar o eixo de rotação sem necessariamente criar esse bloquinho, que é o seguinte, olha. Por exemplo, se eu quiser girar esse meu objeto aqui em torno de um eixo vermelho, tá? Imagine que eu quero girar ele em torno de um eixo vermelho, passando aqui por essa extremidade, tá? Passando aqui por essa extremidade. Olha como é que é difícil fazer ele ficar vermelho aqui. Passando por essa extremidade, olha, a mão, qualquer mexida aqui no mouse faz ele mudar de cor, porque eu estou numa quina, né? Eu estou numa quina. É bem difícil. Então, como é que eu faço isso? Eu dou um primeiro clique e arrasto o mouse na direção da aresta, que é paralela à aresta vermelha. Quando eu faço isso, ele não muda mais de cor. Eu vou repetir a informação. Olha, eu estava aqui, imagina que o centro de rotação, eu quero girar esse corpo em torno desse ponto. Mas eu quero girar ele em torno desse ponto. Em que direção? Na direção vermelha. Esse ponto, por ser uma quina, né? Qualquer mexida aqui do mouse vai fazer ele mudar de cor. Verde, vermelho, azul, verde, vermelho, azul. Então, como é que eu firmo? Como é que eu firmo a cor? Eu faço assim, olha. Eu clico e arrasto o mouse. Lembra, na primeira aula eu falei para vocês. Algumas operações são do tipo clica e solta. Outras operações são do tipo clique e arrasta. Aqui é uma operação do tipo clica e arrasta. Quando eu clico e arrasto o mouse, eu estou firmando a direção. Eu arrastei o mouse nessa direção aqui, ó, nessa aresta aqui, que é o quê? Paralela ao eixo vermelho. Portanto, essa aresta sendo paralela ao eixo vermelho, eu fixei a direção da minha rotação, fazendo com que ela seja vermelha, tá? Pronto. Soltei o mouse, agora ela não muda mais de cor. Não muda mais de cor. Aí eu abro meu braço de alavanca para firmar, né, aquela referência do 0 graus e giro o meu objeto, tá? E aí vai ser um outro exercício. Então, você vai fazer um exercício primeiro de girar ele em torno de um ponto que está lá naquele meu bloquinho auxiliar. Depois você vai fazer o exercício de girar ele em torno de um ponto que está na própria extremidade dele. Vou repetir aqui, ó, nessa quina de novo, mas agora eu vou fazer na direção verde. Ó, ele fica trocando de cor, Como é que eu firmo a cor? Eu clico e arrasto na direção de uma aresta verde. Quando eu soltar o mouse, ele não muda mais de cor. Não muda mais de cor. Eu abro um braço de alavanca para o 0 graus e posso empurrar o meu objeto para girar ele. Agora eu fiz a outra rotação nele, tá? Última vez, vou girar ele em torno do mesmo ponto, só que agora eu quero que ele seja azul. Tá mudando muito de cor, azul, vermelho, verde. Como é que eu firmo? Clico e arrasto na direção de uma aresta azul. Quando eu solto, ele não muda mais de cor, Braço de alavanca 0 graus e eu rotaciono ele, tá? Olha, eu sei que eu estou chamando essa primeira série de exercícios de noções básicas do SketchUp. Eu realmente acho que é básico fazer a rotação, mas direi o seguinte: das operações básicas, a rotação é a mais difícil. A rotação é uma das mais difíceis. Então, desse conjunto todo de ferramentas aqui, que a gente chamou de
primeiros passos, né? O programa chama Conjunto de Ferramentas Primeiros Passos, ou seja, primeiros passos, noções básicas. Na minha aula eu estou chamando de módulo básico, módulo 1. Então, desse conjunto todo aqui, eu vou dizer que a rotação ganha o prêmio de ser a mais difícil. Então, eu vou encerrar esse vídeo e vou deixar você treinar bastante a rotação aí, ok? E se tiver dificuldade, você vai me alertar, vai falar assim, professora, eu não estou conseguindo fazer a rotação. Não é só a rotação no plano, não é só a rotação em torno do eixo azul. Eu quero que você tenha controle, né? Desenha um objeto qualquer, eu quero que você consiga girar ele em torno de qualquer centro de rotação nas 3 direções, nos 3 eixos, vermelho, verde e azul, ok? Eu espero que você tenha sucesso e até o próximo vídeo.